Bom dia. Amado Deus, eterno, poderoso, Criador do céu, da terra, Deus que está presente neste momento desta pregação, nesta manhã de quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Deus, estamos aqui debaixo de suas mãos, orientada pelo seu Espírito. Nesta manhã, Senhor, eu quero, Senhor, nesta manhã, agradecer por essa oportunidade, Senhor, por essa oportunidade de eu estar aqui fazendo a vontade do Senhor e ganhando algo para o reino do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Abriremos nossas Bíblias neste momento em Gênesis 50, versículo de número 14 e versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor, versículo de número 14. Depois tomou José para o Egito e seus irmãos, e todos com ele subiram, e depois havia sepultado o seu pai. Versículo de número 15. Havendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José, nos pagará certamente todo o mal que lhe fizeram. Amados irmãos, para me pregar sobre José, eu tenho que buscar lá onde José saiu, quem era José, de qual família, como surgiu José, como apareceu José, como apareceu as bênçãos de José, apareceu o chamado de Deus na vida de José. Mas o chamado de José começou lá atrás, com seu tataravô Abraão, porque a Bíblia diz que é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então vamos lá. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó e Esaú, e Jacó é pai de José. José é tataraneto de Abraão. O chamado de Abraão e as bênçãos de Deus na vida de Abraão seria de Abraão sair as 12 tribos de Israel. Todas as famílias dessa terra será bendita em nome de Jesus. E que de Abraão também saía todas as pessoas, as nações, todas as cidades sairia de Abraão. Amados irmãos, eu sempre digo que a bênção é transpassada. Por que a bênção é transpassada? De pai para filho, de filho para neto e de neto para bisneto. O José do Egito é filho de Jacó. Jacó teve 2 casamentos e 2 concubinas. Jacó teve 4 mulheres. E José do Egito é o 10º filho da primeira união de Jacó e Lia. Só que José, ele se destacava muito devido do pai dele, Jacó, adorar José. Isso aí levantou um certo conflito, um certo ciúme, certo ódio maligno sobre os seus outros irmãos, porque Jacó tratava de uma forma tão extraordinária José, que José seria um dos seus filhos mais amados, assim segundo diz a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer, pelo transcorrer dessa pregação, como José era abençoado, como o pai de José, o Jacó, adorava José. Já pelo contrário, né? Os outros irmãos maldiçoavam, tinha ódio, tinha raiva de José, porque sempre
tem algum filho que destaca mais colado com o pai, mais obediente, e aí se torna aquela pessoa mais amada. Não é porque é mais amada, porque todos os filhos são herança de Deus, são amados da mesma forma, mas tem filho que tem um jeito extraordinário de tocar no pai, de tocar na mãe, da obediência, da trajetória da sua vida com seu pai e sua mãe. Aí José, ele era humilhado pelos seus 10 irmãos, pelos seus 9 irmãos, que ele era o 10º. Era humilhado. Toda hora eles queriam fazer maldade, covardia, transgressões com José. E Jacó, por seu pai de José, mandou fazer uma túnica toda bonita, toda florida, uma túnica toda colorida para ele. E assim presenteou ao José. Isso aí já destacou no meio dos outros irmãos ciúme, um ódio diabólico contra o José. Teve uma seca numerosa em Canaã, precisou de levar todos os animais de Jacó para pastar numa distância no raio, a Bíblia não relata mais de 120 quilômetros. Aí o Jacó pediu a José para levar água e comida para os seus irmãos. Os seus irmãos pegam e jogam a José num poço. Esse poço não tinha água, mas tinha cobra, tinha vários animais peçonhentos nesse poço, mas não mordeu José. Aí eles despertaram, os medianitas iriam por lá, eles iam vender José. Aí pegaram José, venderam José para os medianitas. Aí José foi parar no Egito. E lá no Egito que come escravo, ele foi vendido. Aí chegou no Egito, ficou na praça pública, engaolado. O Potifar, um homem forte do exército, tenente do exército, da guarda do castelo de Faraó, aí do palácio do Faraó. Aí o Potifar foi e comprou o José do Egito como escravo. Potifar levou para a casa dele, que ele era um homem responsável por toda a guarda do palácio e por toda a guarda do Egito. Homem que representava a linha de frente naquela época do mal lá no Egito. Mas não sabiam eles que eles estavam levando para o Egito a salvação, que eles estavam levando para o Egito a bênção de Deus, que eles estavam levando para o Egito o Deus vivo de Israel. Eles estavam levando para o Egito o que eles mais precisavam, pela seca que viria, que já estava começando, que era a primeira seca do mundo, foi aquela. Acontece que nessa trajetória José foi morar na casa de Potifar. Morando em Potifar, o que acontece? A esposa de Potifar está em cima de José. Mas José sempre teve Deus. José sempre recuou, fugiu, saiu, correu da presença do mal e se aproximou mais de Deus do que do mal. O que aconteceu? Nessa trajetória, o Senhor abençoou José pela trajetória. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amados irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. O Isaac teve 2 filhos, só que um era Esaú, o segundo era Jacó. Mas Esaú virou uma sementinha do mal, igual eu disse. Mas Jacó veio trapaceiro, roubou também, voltei lá atrás. É da história, roubou a bênção que era de Esaú, comprou ela com um prato de lentilha. Vai vendo. E ele vai parar lá no Egito, lá nas terras de Labão, do tio dele, irmão da mãe dele. Olha só. E lá que começou as 12 tribos de Israel também. Mas eu voltei lá atrás para poder
dar uma pausa na história para dar mais uma buscada, fazer mais um alicerce na história para ser reconhecido José lá na frente quando está sendo. José estava no Egito já, prosperando. Aí a mulher de Potifar viu que não tinha como se envolver com ele, mentiu que ele tentou abusar dela. O que ele fez? Quando ela tirou a roupa dele, que jogou a camisa, ele correu. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe. Ele correu. Quando ele correr, ela começou a gritar, trapaceando a história. José foi preso. José foi preso e nesse transcorrer desse tempo, lá no cárcere, lá no calabouço preso, sabe o que acontece? José interpretou um sonho do copeiro. Aí esse sonho chegou ao faraó. O faraó falou: quem é esse homem? Mas nesse transcorrer do tempo, teve uma fuga na prisão. Todo mundo correu e fugiu. Ficou só a minoria. José não. José ficou lá dentro do cárcere. Aí quando eles chegaram, falaram assim: ué, por que o senhor não fugiu? Não, eu não pratico coisas erradas. Eu não acompanho o erro de ninguém. Eu não posso me basear em ações de segundo e nem de terceiro. Eu tenho que assumir as minhas ações. Segundo, eu tenho um Deus que me guia, eu tenho um Deus que me carrega, eu tenho um Deus que me leva para onde eu preciso de ir e aonde eu preciso de estar. Aí o Deus de Abraão estava presente, Deus de Jacó estava presente, Deus de Isaac estava presente, Deus de Jeová Jiré estava presente na vida de Isaac. Aí passou para a vida de Jacó passou para a vida de José. As bênçãos, a presença, a potência, o braço de aço e mão de ferro do Deus verdadeiro de Israel. Amados irmãos, aí José, imagina um presidiário está com a chave do cárcere. Imagina, querido, Deus abençoe. Alô, sargento. Imagina um presidiário com uma chave do cárcere e não fugir. Aí eles viram que ele tinha Deus na vida dele. Aí a fome estala no vale de Canaã. Os irmãos de José vão ao Egito buscar comida. Quando chega lá, eles não reconhecem José, mas José reconhece os irmãos dele. José reconheceu os irmãos dele. José falou: esses são os meus irmãos. E perguntou pelo pai dele, pelo irmão mais novo. O irmão mais novo deles era José. Aí eles começou sem saída, sem saber quem. Deu ele um pouco de comida e mandou eles voltar e trazer o pai. Aí eles trouxeram o pai. Aí que eles descobriram que José era aquele que eles batiam. José é aquele que eles venderam como escravo. José era aquele que eles humilhavam. Lá vem o filhinho do pai. Lá vem o queridinho do pai. Era isso que eles diziam para José. Mas só fizeram bem para José, humilhando ele. Às vezes nós somos humilhados por pessoa terrestre, por pessoa terráquea, até dentro da nossa própria casa. Mas somos exaltados por esse Deus de Israel. Porque o meu chamado não é com o homem terrestre e terráqueo. Meu compromisso é com Deus. Da forma que eu prego, da forma que eu falo, da forma que eu conduzo a minha vida, é conduzida por esse Deus vivo de Israel. Eu não tenho que dar explicação e nem tampouco ouvir a ninguém que criticar o meu ministério e nem tampouco criticar as minhas andanças com as minhas pregações diante do meu chamado, onde Deus quer que eu chegue e Ele me leva. Deus me leva para onde Ele quiser e eu vou estar lá para me pregar, porque o meu chamado não é de homem, meu chamado é de Deus.
meu chamado é espiritual, meu chamado é santo, para me estar evangelizando e ganhando alma para o reino de Deus. Assim foi José. José levou Deus vivo para dentro do Egito. Aí lá no Egito, amados irmãos, os irmãos de José viram José e falou: é hoje, é agora. Ele vai querer descontar todo o mal que fizeram para ele. Ele vai querer agora cobrar de nós. É o que os irmãos dizem um para o outro: agora nós vamos ser cobrados por todo o mal que nós praticamos e fizemos a José. Mas os irmãos de José era uma família que tinha Deus, era de uma família abençoada. Mas aquele que está servindo Deus pela metade, aquele que não serve um Deus de verdade, aquele que não tem compromisso com Deus, ele não acredita. Quando você perdoa de corpo, alma e coração a atitude de certas pessoas na vida da gente, porque o José já tinha perdoado os seus próprios irmãos. José já tinha perdoado todos os seus irmãos, todas as suas ações maléficas, todas as suas ações malignas, todas as coisas de maldade que foi feita com José. José já tinha perdoado, porque o Senhor tinha apagado da mente de José. Porque quando nós pedimos perdão a Deus e perdoamos ações muitas vezes de pessoas ímpias, ações muitas vezes de pessoas pecaminosas, porque todos os dias nós deparamos com aquele tipo de pessoas, com nossos falsos amigos, ainda não declarado um inimigo potente dentro da nossa vida, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes do mal, a potestade desse mundo tenebroso da treva do inferno. Quantos falsos amigos atravessam na nossa vida o dia inteiro, tapinha nas costas? Esse aí sabe atacar, esse aí sabe aonde chegar, porque ele é um falso amigo, ainda não declarado como inimigo, mas está dentro da nossa vida, nos minando, nos filtrando, nos passando e repassando todos os acontecimentos dentro da nossa vida, bons e ruins, abrindo a nossa caixa de ferramenta, abrindo as nossas fortalezas, para ter como atacar com mais facilidade, para o inimigo nos vencer, nos atacando. Essa que é a nossa vida, amados irmãos. Aí José está no Egito. Os irmãos dele acham que José seria vingativo, que José tinha um coração carregado de ódio, que José iria vingá-lo pelo que eles fizeram com ele, mas não ia, porque quem tem Deus não tem tempo de pensar em vingança. Quem tem Deus não tem tempo de pensar em ódio. Quem tem o coração aberto para Deus não tem ódio penetrante naquele coração. Não tem maldade, não tem mentira, não tem cogitação maligna, não tem força estranha das trevas, não tem presença do mal na vida daquele que realmente abriu seu coração para Cristo Jesus. Assim era o coração de José. Mas na cabeça dos irmãos dele, José ia querer vingar, José ia partir para vingança. Não, o que eles fizeram foi perdoado por José lá atrás. O que foi feito ficou lá atrás. Porque o mal que eles fizeram a José se transformou em bem. Porque quando você não pensa em revidar, quando você não pensa em discutir, quando você não pensa em ouvir e partir para dentro para tirar satisfação, irmão, a nossa maior vitória, você sabe qual? É o nosso silêncio. Aquele que é humilhado se cala, aquele que é caluniado se cala, aquele que é odiado se cala. Porque a derrota
vai vir para aquele que te ataca. Irmão, todo mal que eu praticar, todo mal maléfico que eu plantar na vida de qualquer um aqui na terra, eu vou colher dentro da minha própria vida. Todo mal que eu desejar ao próximo, vou colher dentro da minha família. Por que eu digo isso? Porque que tem muitos filhos pagando, neto, bisneto pagando coisa que o pai praticou, que a avó praticou, que tio praticou lá atrás. Não adianta jogar praga em ninguém, desejar o mal em ninguém não, irmão. Aquilo vai retornar dentro da sua vida. Ou hoje ou amanhã, aquele retorno virá. Aquele retorno virá. É muito fácil. Todo aquele que deseja o mal próximo e maquina o mal mesmo, o mal não tem outra direção de não cair sobre si de retorno. As pessoas acham que podem desejar o mal, fazer o mal à pessoa, e ele vai receber o bem? Falar mal de uma pessoa? Hein? Levanta falsos testemunhos, usa falsidade contra o seu próximo e vai viver ileso? Então os 10 mandamentos que está na Bíblia e Êxodo 20 que está lá, hein? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. O próprio Deus diz: fiz vocês semelhante a mim. Não adianta, irmão, todos nós somos iguais. Não existe preto, não existe branco, não existe louro, não existe pobre, não existe rico. Todos nós, do pó da terra nós viemos, do pó da terra nós voltaremos, e nós temos que aprender a perdoar as pessoas, como José do Egito perdoou seus irmãos. Se nós tivéssemos diferença, a morte do rico seria diferente da morte do pobre. O branco, o louro, o marrom morria de uma forma e o outro de outra. Não. Em todo mundo nós somos iguais. Qualquer país que nós chegarmos, nós somos iguais. A alemão, nós somos iguais. A argentino, nós somos iguais. O Paraguai, nós somos iguais. Ao americano, nós somos iguais. A Rússia. Nós temos um coração que bate, ele parou, morreu. É por isso que eu digo que nós somos iguais. E temos que ter um coração facilitador de perdão. Perdoar o ato das pessoas contra nós durante todo o dia. Porque a palavra de Deus diz: perdoar para ser perdoado, e não julgar para não ser julgado. Eu não posso julgar ninguém, eu sou de carne e osso, sou um eterno pecador, eu peco. Porque aquele que é de carne e osso, ele está sujeito a pecado. A palavra de Deus diz que não existe o justo sequer na terra. Por isso que José perdoou seus irmãos. Por que José teve aquela bênção do Egito, foi protegido dentro do Egito, se tornou o segundo homem mais forte do Egito? O Egito era uma das maiores potências do mundo, como os Estados Unidos hoje. Mexeu, levou tinta, o Egito era a mesma coisa. Mas não tinha Deus. Teve Deus 30 anos quando José se governou no Egito. Quando José estava no Egito, aquilo prosperou, aquilo cresceu, aquilo mudou de figura, aquilo mudou de direção, os ares foi mudado, a presença de Deus foi revelado. Eles viram Deus dentro do Egito, eles viram quem era Deus. E Deus foi levado para o Egito por um só homem, José. Mas herança de quem? De Abraão, de Isaac e Jacó. O agir de Deus na vida de José veio do seu tataravô, Abraão. Abraão era um homem que acreditava e acredita, confiava em Deus. Confiava em Deus. Confiava em Deus e confia. Mas irmãos, hoje eu tive um problema. A minha caixa caiu e quebrou. É onde entra o pendrive. Mas Deus continua me abençoando da mesma forma. É porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é um Deus que não falha. Esse Deus é um Deus forte e verdadeiro.
Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais a nenenzinha. Peço que o Senhor continue abençoando a minha borracharia, a minha oficina, Senhor, o meu trabalho. Peço também que o Senhor continue abençoando o Clodoaldo, Senhor, meu cinegrafista amador, Senhor, que está sempre presente na minha pregação. Que Deus abençoe todos os filhos dele, todos os netos dele, todos os bisnetos. Aonde o Clodoaldo colocar a ponta das mãos e a ponta dos pés, a presença do Senhor estará nos abençoando toda a trajetória da família dele. Oh, glória a Deus. Peço que o Senhor abençoe todos os meus filhos, todos os meus netos, porque o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará.